Fala pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Diego Elas, eu sou DBA MySQL há 18 anos, contribuo bastante aqui pro YouTube, pro Instagram, grupo do WhatsApp, enfim, né? E para dar início na minha contribuição para o aniversário de 30 anos do MySQL, eu criei uma linha do tempo com os principais marcos nesses 30 anos do MySQL. Claro que eu não tenho como colocar tudo o que aconteceu nesses 30 anos, mas eu separei aquilo que eu julguei mais ser importante e importante para mim também. Alguns pontos são bem pessoais ali, né? Então vem acompanhar comigo essa história do MySQL. Antes de iniciarmos, entra nesse grupo do WhatsApp aqui. Essa semana, na quinta-feira, eu vou iniciar uma sequência de lives, que é do zero à alta disponibilidade. Tudo que vai acontecer eu estou informando ali. Entra ali e vem comigo fazer. Tudo começou lá em 95, quando três colegas de trabalho tinham um desafio. O resultado disso daí foi o que nós conhecemos hoje como MySQL. Né? Então, pessoal, a intenção não é contar a história detalhada, é sim trazer os grandes marcos desses 30 anos de história. Mas se você quer um vídeo com a história em mais detalhes, comenta aqui para me ajudar a ver qual pode ser o próximo conteúdo. Enfim, chegamos nos anos 2000. Para nós brasileiros, né, foi um grande ano da chegada da internet no Brasil. Mas fora do Brasil, as coisas estavam muito mais quentes quando falava de tecnologia. E o MySQL, com a sua versão 3.23, foi um dos grandes responsáveis por ajudar nisso, pois o MySQL foi criado para ter velocidade e atender a necessidade da internet, que estava recém-nascida, né? Que era de escada, então qualquer segundo contava demais. Então, nós tivemos a implementação da linguagem SQL, várias engines e tabelas, né, como por exemplo a Maisa, né, suporta a índice e o principal, era simples e muito rápido. Isso ajudou a popularizar o MySQL no mundo inteiro como o banco de dados da internet. E 2003 começa bem movimentado. Com o crescimento da base de usuários bem acelerada, nessa época a internet tinha cerca de 41 milhões de sites. A grande maioria usava o LAMP, né, que é o Linux, o Apache, o MySQL e o PHP. Os quatro cresceram juntos, né? E com isso, o MySQL trouxe o InnoDB, engine recém-comprada da empresa chamada Innobase. Sim, o InnoDB não foi desenvolvido pela MySQL, ele foi aperfeiçoado pela MySQL, tá? A ponto que chegou no que é hoje, né? Implementou as propriedades ACID e trouxe para a alegria dos desenvolvedores, e nem tanto assim dos DBAs, as subconsultas. E as coisas estavam empolgadas no quartel-general do MySQL, né? Nem um ano depois, o MySQL já lançou o MySQL 4.1, onde o foco era expandir a base de usuários. E para isso focaram na implementação de novos charsetos, como o TF8, e implementou o suporte a Prepared Statements, recurso que hoje é bem pouco utilizado, inclusive, hein? Pense nisso. E aqui iniciamos um novo momento para o MySQL. A Sun Microsystem, a poderosa Sun Microsystem, comprou a MySQL AB, empresa que era dona da MySQL. Essa compra foi no valor de US$ 1 bilhão, que foi o maior valor pago a uma empresa open source até aquele momento. Mas por que a Sun comprou o MySQL? Pelo tamanho da base de usuários, que já era o banco de dados mais usado do mundo e a base não parava de aumentar. A Sun também era dona da Java, que era uma das linguagens de programação mais usadas do mundo naquela época. E sem esquecer que foi o mesmo ano que foi lançado o MySQL Workbench. Na época ele tinha outro nome, era DB Designer, né? E era focado em modelagem de dados para visual, e apenas isso. Em 2006, os devs do MySQL quiseram dar boas-vindas à Sun Microsystem e capricharam na versão 5.0. Nesse mesmo ano teve o lançamento do NDB Cluster e também teve a fundação da Percona. Em 2009, a poderosa Oracle comprou a poderosa Sun Microsystem. Isso foi muito maior que você pode imaginar. E essa compra quase não aconteceu por causa da MySQL. Isso porque quando a MySQL AB vendeu para a Sun Microsystem, tinha uma cláusula que garantia que o MySQL deveria continuar sendo desenvolvido e distribuído gratuitamente, para sempre. Eles fizeram com que essa cláusula passasse a valer para a Oracle ou que a Oracle devolvesse o MySQL para a comunidade. A Oracle optou por incorporar essa cláusula e continuar desenvolvendo o MySQL, porque eles queriam também o MySQL. Pensa em um ano agitado. Esse foi 2010 dentro da MySQL. Ali o InnoDB se tornou a engine padrão, então tiveram que mudar muita coisa já porque foi iniciado a se desenvolver toda a carcaça que nós temos no MySQL hoje, que é tudo em volta do InnoDB, iniciou ali. Tivemos a implementação do suporte a multicore também, imagine,
Hoje você não consegue nem imaginar o que é você poder usar ali e só poder usar um core do CPU para o banco de dados. Algo que hoje é impensável, mas ali que iniciou essa alteração. Né? Também em 2010 tivemos o lançamento do Percona Extra Backup. Obrigado, Percona. E também do RDS para MySQL. Esse daí nem vou comentar muito. Né? Mas aconteceu e foi um marco bem grande para o MySQL. Em 2013 foi lançado o MySQL 5.6, versão que foi muito estável, tanto que tem gente que usa até hoje. Aliás, pessoal, vamos fazer esse upgrade, né? Por favor. O foco dela foi estabilidade e performance. Então eles focaram em muita coisa. Por quê? Eles estavam testando muita coisa que viria depois do MySQL 5.7. Então no 5.6 começou a ser desenhado o 5.7 e usaram essa versão para testar muita coisa para ver se daria certo ou não. E chegamos em 2015, 20 anos de MySQL, e nesse ano foi lançado o MySQL 5.7. Mas o 5.7, gente, foi um negócio incrível, né? Trouxe diversas inovações, diversas melhorias, muita coisa mesmo assim trouxe, que deu um novo ânimo para quem trabalha com MySQL. O 5.6 estava começando uma decadência, o 5.7 conseguiu de novo, né? Subiu o patamar do MySQL de maneira muito bacana, muito legal. Em 2015 também foi fundada a Performance DB, uma empresa 100% focada em MySQL, para consultoria, sustentação, DBA remoto e tudo mais. Então, foi um ano muito importante para mim. Em 2016, tínhamos em ascensão um assunto no mundo MySQL, e ele chamava Galera Cluster. E para bater de frente com o Galera Cluster, que é suportado pelo MariaDB e pelo Percona Server, que são concorrentes da Oracle MySQL, o MySQL lançou o Group Replication, que também ficou conhecido na época como InnoDB Cluster. 2018 foi uma revolução para o mundo MySQL. Primeiro porque o MySQL e o MariaDB pegaram caminhos diferentes. Até então estavam juntinhos, que um tinha, outro tinha. Aqui se afastaram. Mas o MySQL resolveu reescrever tudo, organizou a casa e pensou no futuro. Talvez nos anos de hoje, talvez uns anos para frente ainda. Mas a organização que o MySQL trouxe, que a Oracle MySQL trouxe para o MySQL 8, é algo para ficar solidificado por muitos e muitos anos. Então ali se iniciou a verdadeira revolução da história do MySQL, na minha opinião. Enquanto o MySQL 8 amadurecia, surgiram no mercado duas mega ferramentas. Quando uma empresa resolve colocar dinheiro para fazer uma ferramenta para outra ferramenta, indica que o mercado está mais do que maduro para que isso seja viável. Então, em 2020, nasceu o PDB Monitor, uma ferramenta para monitoramento ativo de MySQL incrível, já testei várias, na minha opinião, é a melhor ferramenta ainda até hoje. E também nasceu em 2022 o WID7, uma ferramenta para escala do MySQL, que trabalha com cache e invalidação do cache. Temos outras ferramentas que são indispensáveis, como o Extra Backup, eu comentei, e também o ProxySQL. Todos os ambientes merecem essas 4 ferramentas. Em 2024, chegamos no MySQL 8.4, que é uma continuação do MySQL 8. Poderia ser apenas uma nova release, mas por algum motivo decidiram lançar uma nova versão. Eu acredito que tem relação com o algoritmo de senhas, que mudou, e o MySQL 8.4 não suporta mais o MySQL Native Password, apenas o cache em SHA-256. E por isso teve uma quebra de compatibilidade. Eu imagino que esse é o principal motivo de se chamar 8.4. E o que vem pela frente? Se você olhar o histórico dos últimos 30 anos, principalmente dos últimos 16 anos, que é a hora que está à frente do MySQL, podem ter certeza que é sucesso. Eu não estou muito ligado na versão 9, que é chamada de Innovation Release, mas a comunidade está bem ativa e tem até contribuição do brasileiro nela. Acho que 9.3 saiu ali alguma coisa do Marcelo. A minha recomendação é acompanhe de perto, porque a tecnologia está mudando muito e muito rápido. Uma piscada e você perde a grande próxima revolução dos bancos de dados. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final aqui. Muito obrigado pela atenção. Essas informações eu reuni na internet, tentei checar o máximo delas possível, mas tem algumas datas ali que você pode achar coisas diferentes. E eu achei mais confiável pegar. Tá? Mas no geral essa foi minha contribuição para tentar mostrar aí os grandes pontos da evolução do MySQL nos últimos 30 anos. Então, agora o que resta fazer? Curta, comente e compartilhe e muito obrigado.